Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta para a gente dar continuidade aqui no nosso curso de Química e hoje eu tenho duas notícias para vocês, uma boa e uma excelente. A notícia boa já começa pelo nosso conteúdo de hoje, certo? Capítulo 18, página 254, Forças Intermoleculares. Beto, o que tem de bom nisso aí? Bom, primeiro coloquem a tabela periódica do lado de vocês, caderno, lápis, borracha, para a gente poder continuar. A questão é bem simples. Esse é o nosso último conteúdo de Química. Nosso curso não acabou, esse é o nosso último conteúdo de Química. Essa é a notícia boa, não é a notícia excelente. Roberto, a notícia boa dessa, o que poderia ser melhor? O bom, o melhor, é que agora, como nosso conteúdo propriamente dito acabou, tudo que a gente vai ver em Química daqui para frente, após esse conteúdo, ou é uma consequência do que a gente está vendo aqui, ou é um aprofundamento de tudo que a gente viu até chegar aqui. Então, ou seja, esse é aquele conteúdo onde a gente consegue identificar o que a gente deixou de falha para trás, dá para a gente recuperar, dá para a gente revisar esses conteúdos, vale a pena, porque a química ela é uma sequência. E se a gente furar, não tem como a gente prosseguir. Só que essa sequência, essa parte inicial da química do primeiro ano, ela para aqui, entre aspas. Então, tudo que a gente vai ver até o final do ano é uma consequência direta ou um aprofundamento do conteúdo que a gente vai ver aqui agora. Então, vale a pena vocês se concentrarem, porque não é difícil, mas hoje eu vou precisar de uma concentração extra de vocês, porque vai precisar de uma imaginação, um grau de abstração muito elevado, tá? Para vocês poderem entender o conteúdo. Que, na verdade, vocês até já sabem, só não sabem ainda que sabem, tá? Então, bora lá, porque tem muita coisa para a gente ver. Olha só, mudança de estado físico. Ou seja, a gente já começa com algo que vocês conhecem, certo? Então, olha só, a ligação química, ela forma uma nova substância, ou seja, um novo objeto. Se a gente pegar, por exemplo, o sal de cozinha, formado por NaCl, dois átomos se ligando entre si, e lá da tabela periódica a gente identifica que sódio é metal da família 1, doa um elétron. Cloro, como ele é um haleto, um halogênio, tem 7 elétrons na camada de valência, precisa só de mais um. Então a interação entre eles, a ligação, é uma ligação iônica, certo? Aqui representado pelos átomos amarelo e verde. Outra possibilidade agora, que vem depois, agora é uma sequência, é como essa nova substância formada, o sal de cozinha, ele interage com outra substância. Quando eu digo outra substância, pode ser outra substância igual a ele. Ou seja, como é que o sal de cozinha interage com o sal de cozinha, certo? Como é que esse objeto interage entre si, ou entre outros objetos. Então, olha só, perceba que a unidade básica do sal de cozinha é um cátion positivo, um ânion negativo, certo? Essa é a unidade mínima. Se eu separar esses dois átomos, eu não tenho mais o sal de cozinha. Mas olha só, essa unidade básica representa uma substância. Como é que essa substância, então, interage com ela mesma? Olha, se eu tenho um composto com cargas, essa estrutura ela vai se alinhar e vai ter uma interação eletrostática em que essas unidades vão interagir uma com as outras. E essa interação positiva-negativa é muito forte, porque eu tenho carga efetiva. Então, ou seja, essa substância ela vai se organizando de tal maneira e essas interações são tão fortes que acaba gerando o que a gente chama de uma organização, um retículo cristalino. Por isso que os compostos iônicos eles são sólidos e tem um ponto de fusão extremamente elevado. Eu tenho estrutura interna ali, ou a estrutura atômica formada por cargas positivas e negativas. A atração é muito forte. Então eu quebro essa interação entre essas espéciezinhas, esses bloquinhos, eu preciso de muita energia. Por isso que substâncias iônicas, lembra que a gente viu nas aulas passadas, possuem elevado ponto de fusão e de ebulição, por consequência. Por exemplo, aqui, sal de cozinha, para ele poder derreter, para ele poder fundir, eu preciso chegar a uma temperatura de 801 graus Celsius. Abaixo disso, o sal de cozinha ele vai continuar aquele pozinho branco bonitinho na panela, certo? Então ele não vai fundir. Outro exemplo é o sulfeto de lítio. Olha, sulfeto está na família 16, logo abaixo do oxigênio, então ele tem 6 elétrons na camada de valência. Precisa receber 2. Então ele formaria na ligação iônica, que no caso o lítio é um metal, certo? Da família 1,
Então, cada átomo de lítio doa um elétron, certo? Então, a estrutura básica para formar essa substância são um átomo de enxofre e 2 átomos de lítio, certo? Então, veja que a estrutura mínima aqui ela é formada por 3 átomos, sendo que 2 se repetem, certo? E como é que essa estrutura interage com ela mesma, por exemplo? Ora, eu não tenho um lado positivo e um lado negativo, então essa estrutura ela vai se agregando, certo? Ela vai se juntando a outras iguais a ela, e aí vai intercalando positivo com negativo, e aí, por ser um composto iônico, formado por cargas positivas e negativas obrigatoriamente, senão não seria um composto iônico, ele forma um arranjo tridimensional, né, específico. Nesse caso aqui, o desenho que eu representei para vocês é um losango. Veja que, no primeiro composto, eu estou mostrando para vocês uma carga positiva interagindo com uma carga negativa, de intensidade 1. Aqui agora eu tenho uma estrutura, um átomo, que ele é positivo, em uma unidade. Mas eu tenho um átomo que ele é negativo em 2 unidades. Essa intensidade da carga negativa é mais forte, ela é o dobro. Então é de se esperar que as interações aqui sejam, por consequência, maiores, porque a força de atração agora ela aumentou, um fator de 2, ela dobrou em um dos átomos. Mas o tamanho também aumenta, né? E, por consequência, o ponto de fusão dessa substância, que é um composto iônico, ele é 938 graus Celsius, totalmente coerente, então, certo? Então, veja, o que eu estou falando para vocês inicialmente é a ligação química, ligar um átomo a outro, isso é o que a gente, para formar uma substância, a ligação química, ela é interna à minha substância, certo? Ela é intra. Mas a partir do momento que eu tenho 2 novas substâncias que podem ser iguais, a interação entre elas é interespécies. E se eu estou falando de moléculas, é intermolecular. Então não confunda esse conceito da palavrinha, tá? Intra e inter. Lembra da injeção, é mais fácil. A injeção intramuscular é intravenosa também, certo? Quando é na veia. Então, seguindo aqui, mas aqui é fácil. Quando a gente fala dessa interação nos compostos iônicos, é fácil perceber. Mas olha só, e quando a gente tem as moléculas, que, por definição, as ligações entre átomos, certo, diametais, são covalentes. E as ligações covalentes não é doação nem recepção de elétrons, é o compartilhamento. Então, se eu estou compartilhando elétrons, não estou formando cargas. Como é que se dá, então, a interação entre essas espécies, entre essas moléculas? Ora, a gente sabe que substâncias moleculares, elas existem nas formas sólida, líquida e gasosa. Lembra das aulas passadas? Substância metálica, obrigatoriamente sólida, com a exceção, única exceção do mercúrio. Substância, se ela é iônica, ela é sólida e acabou. Lembra que as substâncias moleculares, eu falei para vocês na aula anterior, essa pode ser sólida, líquida ou gasosa. Não precisaria decorar. A gente iria entender, analisar, para saber quando ela vai ser sólida, líquida ou gasosa? É a aula de hoje. Então, olha só. Seguindo aqui. Vamos pensar aqui na água, que é mais fácil de visualizar, a gente manipula e usa sempre, né? Então, olha só. Se a gente for analisar a água, por ela ser uma estrutura sem cargas, poderíamos pensar, né, nas unidades da água como bolinhas aqui neutras, certo? Sem carga nenhuma. Se ela tiver essas bolinhas representadas aqui, elas estivessem paradas, a água estaria no estado sólido. Ou seja, só que eu estou representando para vocês ali a água no estado líquido. E o que é água ou qualquer outra substância no estado líquido? São essas espécies interagindo entre si, certo? E elas têm peso definido, ou seja, a massa é definida, o volume é definido, mas a forma não. Porque o líquido ele tem a forma, lembre-se, do recipiente que ele contém, certo? E aqui no caso não derrama porque está dentro do copo, certo? Então, olha só, a água em si, ela não está ali paradinha, ela se movimenta uma em relação às outras. Por isso que a água derrama, se não, né, a não ser que ela seja contida num recipiente, um copo, por exemplo. E aí a questão é, o aquecimento, o que é o aquecimento? O aquecimento não é a passagem do estado líquido para o estado de vapor?
Então, significa que essas substâncias que já tinham certa energia e uma movimentação, conforme eu aumento a temperatura do meu sistema, eu aqueço, essa energia cinética ela fica muito mais intensa. Tão mais intensa que essas substâncias agora, certo, representadas aqui, as bolinhas, elas têm energia suficiente para escapar uma da interação com a outra. Por isso que a gente diz que a substância no estado gasoso, ela tem massa definida, mas ela não tem volume nem forma definidas. Por quê? Ora, porque a massa a gente sabe quanto a gente utilizou de água, mas e o volume? Como ele ocupa todo o recipiente que ele contém, o gás, né, se estiver fechado, então se eu mudo o formato, eu mudo o volume. O gás preenche todo o volume da onde ele está contido, do recipiente, certo? Então ele não tem nem forma nem volume definido, só a massa. E aí, voltando, vamos pensar aqui o inverso. Partindo da água, eu também consigo chegar na água no estado sólido. Só que para mim chegar na água no estado sólido, eu tenho que resfriar meu sistema, eu tenho que colocar água no congelador. E aí perceba, as estruturas que eu estou representando, elas não deixam de ter energia. Apenas essas energias passam a ser tão mais fracas que a interação entre elas começa a se sobrepor. Tanto que elas possuem agora um arranjo mais específico. O cubo de gelo, né, quando a gente congela as forminhas de gelo, né, da água, ela tem massa definida, volume definido e forma definida. Isso é que é ser sólida, certo? Então, conforme eu aumento a agitação da minha espécie, da minha substância, ela, em relação a ela mesma, ela vai tendo mais mobilidade, maior liberdade de se movimentar ali dentro do sistema. Então, sólido, forma, massa e volume definidos. Quando passa para o líquido, massa sempre vai continuar sendo definido, volume continua sendo definido. Agora, a forma não, é do recipiente que ela contém. Passa para o estado gasoso, somente a massa é definida. Beto, mas por que essa viagem toda? Olha só, aqui nitidamente a gente percebe que existe alguma interação entre as substâncias, senão a água não teria o estado sólido, líquido e gasoso. Agora, por que eu consigo fazer essa alteração? Nesse ponto, a gente deveria pensar em duas possibilidades lógicas para entender o que está acontecendo. Ora, já que eu não tenho cargas, mas estou nitidamente vendo que deve ter alguma interação entre eles, existe alguma força intermolecular que dá essa atração e que promove o estado sólido, líquido e gasoso. Só que eu tenho que ficar manipulando, eu tenho que ficar intervindo, no caso da água, para fazer esses estados acontecerem. O sólido eu tenho que resfriar, o gasoso eu tenho que fornecer energia. Outra coisa que chama a atenção é o peso. Para mim movimentar um objeto, quanto mais pesado, mais energia eu não tenho que gastar. Então, para mim passar uma molécula, e ela tem peso, porque o átomo pesa, tudo tem peso, certo? Tudo que existe, né? Tudo que tem átomo, tudo que é matéria. Então, átomos e moléculas mais pesadas precisam de mais energias para poder aumentar a sua energia cinética, energia de movimento, para poder sair uma da atração e interação com a outra. Então, aqui, a princípio, eu tenho duas formas de tentar entender o que está acontecendo. Existe, sim, uma atração entre as moléculas, mesmo elas não tendo cargas. E existe a questão do peso. O que a gente precisa identificar é quem predomina nessa relação. O peso é mais importante? Ou é essa interação que é mais importante, ou as duas são igualmente importantes? E aí, a gente está trabalhando com química. Química é ciência. E ciência não é o que eu acho, não é o que eu penso. Ciência são fatos, certo? A gente precisa ter as evidências experimentais para a gente poder estipular uma regra, uma lei. E aqui a gente vai recorrer justamente a isso, aos dados e os fatos experimentais. Então, para a gente poder analisar o que está acontecendo aqui, vamos tentar entender aqui o seguinte. Vamos supor que num experimento, certo? Em que a gente pegue 4 substâncias moleculares para a gente fazer um experimento simples e bem viável dentro de um laboratório bem equipado. Bem equipado que eu digo é porque a gente precisa de uma temperatura extremamente baixa, tá? Nesse caso aqui, estaríamos partindo de menos 250 graus Celsius. Nessa temperatura, gente, olha só, o gás hidrogênio a menos 250 graus Celsius, ele já é gás. Para mim poder ter ele sólido, eu tenho que baixar a menos de 250. O zero absoluto, que a gente considera a escala Kelvin, o zero absoluto, é menos 273 graus Celsius.
Chegar nessa temperatura é muito difícil. Precisa-se de uma câmara fria muito bem equipada, uma aparelhagem muito difícil. Não são muitos laboratórios no planeta que tem isso, não. Então, olha só. Partindo de 250 graus, o hidrogênio já é gasoso. E o gás oxigênio, formado por dois átomos de oxigênio, certo? Nesse caso, o gás oxigênio ele começa sólido. E aí, quando ele chega ali por volta de menos 217, que aqui no eixo X a gente tem o tempo, né? Então, eu comecei no tempo zero, peguei minhas duas substâncias aqui que já apareceram, a menos 250 graus Celsius, e eu fui esquentando ao longo do tempo. Veja que aqui por volta aqui, assim, ó, de aproximadamente 5 minutos, o oxigênio ele já começa a fundir. Como ele está puro, eu tenho uma faixa homogênea ali de temperatura, menos 217 graus Celsius aproximadamente, que dá ali um pouco mais de 15 minutos aqui no meu experimento. Se eu continuar o aquecimento, eu vejo que ele já passa a ser líquido ali por volta de menos 170 graus Celsius. E aí eu tenho agora a forma líquida e gasosa, certo? E se eu continuar o meu aquecimento, ali por volta de menos 112 graus Celsius, eu tenho gás oxigênio gasoso, estado físico gasoso, por volta de menos 117 graus Celsius. Então perceba que a temperatura ambiente é 25 graus Celsius, por isso que o oxigênio ele é gasoso. Só que ele é gasoso já numa faixa de temperatura muito baixa, certo? Pegando aqui agora a água, substância molecular formada pelas mesmas moléculas anteriores, certo? 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio. Então, olha só, veja que eu saí do hidrogênio. O hidrogênio é o primeiro átomo da tabela periódica, o átomo mais leve, certo? O isótopo mais comum só tem um próton no núcleo e um elétron, então é o átomo mais leve. A molécula de hidrogênio é a substância, a molécula mais leve que existe, certo? E aí agora a gente passa para o oxigênio. São 2 átomos de oxigênio ligados entre si. Então já é uma estrutura muito mais pesada do que o gás hidrogênio. E perceba que, em relação ao estado físico, essa molécula mais pesada ela já tem um comportamento em que indica que o peso tem alguma influência. Então a água, que eu estou colocando um hidrogênio a mais, deveria ter um comportamento ali próximo do oxigênio. E aí a gente percebe o seguinte, partindo de menos 250 graus Celsius, a água é líquida. Só que a água é líquida não só até menos 117, a água é líquida até 0 graus Celsius. Então veja que adicionar um hidrogênio, o átomo mais leve, viu que ali o comportamento foi totalmente inesperado em relação à massa. Porque eu não aumentei a massa tão consideravelmente assim, certo? Então olha só, continuando aqui o experimento, o aquecimento faz com que agora, 0 graus Celsius, a água comece, agora está no estado sólido, comece a fundir. Então eu tenho sólido e líquido, até ela se fundir completamente, porque ela está pura, tem esse comportamento. E aí, depois disso, da fusão, ela começa a aquecer, ela já está totalmente líquida. E até chegar a 100 graus Celsius, ela vai começar agora a entrar em ebulição. E enquanto toda a água não passar para o estado gasoso, a temperatura não aumenta. Então perceba que, olha só, o gás oxigênio são 2 átomos de oxigênio, é uma estrutura extremamente pesada. Cada átomo de oxigênio teria 16 unidades de peso, certo? 2 daria 32. A água tem 16 de um oxigênio, mais 2, né? 2 hidrogênios. Então a água teria 18 unidades, metade do peso. E o comportamento dela é extremamente diferente do gás oxigênio. Então o peso que inicialmente a gente propôs que poderia interferir nos estados sólido, líquido e gasoso das substâncias moleculares, o peso não influencia. O peso, na verdade, não faz a menor diferença. Então, o tipo de interação que essas estruturas estão tendo, ela não é, assim, como eu posso dizer assim, um pouco relevante. Elas, por si só, explicam a existência do estado sólido, líquido e gasoso. A massa ela é irrelevante. O peso da substância não contribui para nada aqui. É o que o dado experimental está mostrando. E se a gente pegar aqui agora uma quarta substância, etanol, o álcool etílico, o álcool que hoje em dia a gente usa, né, para asepsia das mãos, o álcool que a gente usa para abastecer o carro, o álcool das bebidas alcoólicas.
Então, partindo de 250 graus negativos, o etanol, que é uma estrutura muito mais pesada do que a água, porque ele possui 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Veja que ele é sólido até menos 112, 117 graus Celsius, bem abaixo da temperatura da água. E aí ele passa, né, pela fusão, sólido mais líquido. Depois disso, a temperatura aumenta, porque agora ele está somente líquido. E aí ele começa a entrar em ebulição abaixo da temperatura da água. O álcool é por volta de 78 graus Celsius, ele começa a passar para o estado de vapor. E aí, depois disso, né, depois que toda a fase líquida passa para o estado de vapor, o vapor começa a aumentar a sua temperatura. Então, olha só, como é que agora uma estrutura mais pesada do que a água tem os seus pontos de fusão e ebulição muito mais baixos, principalmente o de fusão. Está vendo como a massa não influencia em nada? Os dados experimentais estão mostrando isso. Então, a gente tem que entender que força é essa que está atuando entre as moléculas, que é tão importante assim, e que não é carga, porque a gente não está tendo elétron sendo doado nem elétron sendo recebido. A gente está tendo compartilhamento. Então vamos tentar entender o que é isso. E aqui, pelas estruturas, utilizando o modelozinho mais simples, né, o de Dalton, a gente vê que visualmente que as moléculas, na ordem que elas foram colocadas, foi da mais leve para a mais pesada, né? Então, ou seja, aqui no visual a gente vê que a massa aumenta, mas o comportamento não foi o esperado, né? O ponto de fusão e ebulição em termos de massa, o etanol deveria ser o mais elevado. Então, seguindo, forças intermoleculares. Vamos lembrar, então, eletronegatividade, tendência de um átomo, quando em uma ligação atrair os elétrons para si. Lembra que a gente viu isso quando a gente estudou a tabela periódica, as propriedades periódicas, raio atômico, eletronegatividade, eletroafinidade, energia de ionização? A gente viu tudo isso. E que a tabela periódica reflete a distribuição eletrônica da camada de valência do átomo. Está vendo que tudo se conecta e tudo é sequência? Então, olha só. Lembra que lá eu fiz a ressalva para vocês. Só faz sentido falar de eletronegatividade quando em uma ligação química, que a gente já iria ver posteriormente. Só que agora a gente já viu. Então, olha só. Vamos tentar olhar aqui na tabela periódica e vamos lembrar. O raio atômico ele diminui no mesmo período da esquerda para a direita, porque no mesmo período eu estou aumentando a quantidade de prótons do núcleo, e isso faz com que a atração pela eletrosfera seja mais intensa, então o raio vai diminuindo, certo? Agora, na família, de cima para baixo, eu estou aumentando uma camada. Então, conforme eu vou descendo na família, o átomo vai ficando maior. Eu saio da primeira para a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima camada, e assim por diante. Então, olha só. Quais são os raios, quais são os átomos mais eletronegativos? Aqueles que vão atrair para si, quando em uma ligação, os elétrons dessa ligação. Olha, são os menores átomos da tabela periódica. Beto, você cobriu ali, sem querer, não deve ter percebido que cobriu a família dos gases nobres. Não, eu percebi. Veja que a definição não diz que é quando em uma ligação os gases nobres se ligam. Eles não são a nossa referência de estabilidade? Todos os demais átomos não querem ter a configuração do gás nobre porque eles não se ligam a outros átomos, nem a eles mesmos, de forma natural? Então, por isso que eu já cobri ele ali mesmo. Então, olha só. Quem são os átomos mais eletronegativos da tabela periódica? São os menores átomos da tabela, os que estão ali em cima, próximos ao flúor, certo? E aí, quais são? São esses aí. E aí, Beto, vamos precisar decorar isso aí? Ou isso aí vai ser dado na prova, vai ter uma tabelinha e a gente vai ter junto com a tabela periódica? Não, vai ter que decorar isso aí. Nunca pedi para vocês decorarem nada em química. Não tem fórmula, vocês não têm que usar a calculadora. Aqui é só somar e subtrair, a coisa mais simples do mundo. Química é linda, química é vida, química é bela. Então, olha só, nunca pedi para decorar nada. Isso aí vocês vão ter que decorar. Beto, e como é que a gente decora isso aí? Tem duas formas. Vocês vão pegar a folha de rascunho e vão escrever FON, cloro, BR e assim vai. Ajuda? Ajuda. Mas nesse caso é o melhor método? Não. Então vocês não vão pegar a folha não. Vocês vão fazer o seguinte. Tá vendo aí os átomos que eu coloquei para vocês? Decore igual eu decorei e aprendi, nunca mais esqueci na minha vida. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital.
Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Essa é a ordem de eletronegatividade. Essa é a ordem que vocês têm que decorar. O flúor é o mais eletronegativo e o hidrogênio menos. Claro que nessa sequência, alguns átomos possuem a eletronegatividade parecida, semelhante. Mas isso é uma coisa assim, só para me ser um pouco assim, o preciosismo, tá? Para eu não passar batido nisso. Isso não vai ser cobrado para vocês em prova não, tá? Só estou informando para vocês. Então decora essa ordem, como se fosse sempre do maior para o menor. Decorando isso, está resolvido. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Beto, metais vêm ali de forma genérica. Por quê? Gente, porque metal ele já quer doar o elétron, ele não vai nem compartilhar, ele já está doando. Então já é outro tipo de ligação química que ele vai fazer com os não metais, com os ametais, certo? Então a eletronegatividade ela cabe aonde? Só entre os átomos de ametais, porque eles querem compartilhar, eles vão compartilhar, certo? E esse compartilhamento vai ser igual? Não. Então olha só, o que a eletronegatividade ela influencia? Tudo daqui para frente. Vamos pegar aqui, por exemplo, o cloro e o bromo. Olhando ali na tabela periódica, são halogênios, 7 elétrons na camada de valência. Então, para se ligarem, vão fazer uma ligação simples, covalente. E a questão é, esse par de elétrons que eles estão compartilhando, vai ficar ali no meio, entre o núcleo do bromo e do cloro? Vai não. Esse compartilhamento, essa ligação que está sendo estabelecida ali, ela não é uma ligação igualitária, que a gente diz. Esse par de elétrons está mais deslocado no sentido do cloro, porque o cloro é mais eletronegativo. Isso significa que, quando eu formar minha molécula, essa ligação, a gente diz que ela é uma ligação polarizada. A gente representa isso por um vetor, lá da física, só para indicar que a gente tem um movimento ali, que nesse caso é de cargas. Então, o átomo de bromo, certo? Como esse par de elétrons da ligação está sendo deslocado para o átomo de cloro, ele passa a ter uma carga parcial positiva. E o cloro, uma carga parcial negativa. Veja que eu não estou tendo a transferência de elétron. Eu só estou tendo um compartilhamento desigual. Eu só estou deslocando esse elétron, essa carga negativa. O que faz que naquele polo ali da ligação, naquele átomo ali, ele passe a ter uma carga parcial positiva. Entenderam a ideia? Por isso que eu falei, concentra. E aí, olha só. Aqui eu peguei o bromo e o cloro. Mas e se eu tivesse pegado, por exemplo, o flúor e o hidrogênio, que são os dois do extremo da nossa sequência de eletronegatividade? Ora, a mesma coisa. O hidrogênio se estabiliza com 12 elétrons na camada de valência, o flúor com 8. E aí esse par de elétrons da ligação vai formar a ligação? Claro que vai. Só que esse par vai estar muito mais intensamente deslocado para o lado do átomo de flúor. E isso resulta para a gente na formação da molécula. E essa molécula, assim como a molécula anterior, ela tem, nesse caso, uma carga parcial sobre o átomo de hidrogênio e uma carga parcial negativa no átomo de flúor. Entendida a ideia? É isso que a gente chama de eletronegatividade. Puxar o elétron da ligação. E isso tem uma consequência. Se eu trago a carga negativa mais perto de mim, eu tenho uma carga parcial negativa. O outro que ficou sem, entre aspas, está tendo uma característica de carga positiva, certo? Como se tivesse ali um excesso de prótons do núcleo, porque agora eu estou tirando um elétron ao redor dele, eu estou deslocando, mas não estou fazendo doação. Isso é importante. Então, olha só. E se a gente for analisar aqui, olha só o que a gente tem. Vamos pegar aqui, coloquei aqui como exemplo o formato, né, como se fosse ali o volume, o tamanho da moléculazinha ali do HF. Por isso que a gente diz que essas ligações são ligações polarizadas, tá? E aí vamos analisar. Um lado está positivo e o outro lado está negativo, parcialmente. A gente identifica isso por esse delta minúsculo. E aí a gente vê que essas estruturas se interagem? Claro que interagem. O lado positivo com o lado negativo e assim vai. Parecido com a ligação iônica. Só que aqui eu não tenho carga efetiva. Então essa interação que eu tenho ali não é uma interação muito forte. Agora, quanto mais diferente, quanto mais distante for a posição desses meus átomos, mais intenso vai ser o deslocamento. Mais intensa é a carga negativa, para o átomo mais eletronegativo, mais intenso é a carga positiva no átomo menos eletronegativo.
E daí vem uma consequência da consequência. Porque, olha só, quando a gente tiver um hidrogênio ligado, flúor, oxigênio ou nitrogênio, essa diferença de eletronegatividade ela é tão intensa, mas tão intensa, que essa interação ela passa a ser muito mais forte. Então, por exemplo, a interação entre BrCl é uma interação considerável, é uma interação forte. Agora, a interação entre HF e HF é uma interação muito mais forte, porque a carga positiva sobre o hidrogênio é uma carga parcial muito maior do que sobre o bromo. A carga negativa sobre o flúor é uma carga muito mais intensa do que sobre o cloro. Qual é a consequência? Se a atração é mais forte, a energia para mim cortar essas ligações tem que ser maior. Por isso que as interações de hidrogênio não é ligação de hidrogênio, é interação. Não estou fazendo ligação química. Então a gente chama essas interações de interação de polo, porque ambas as moléculas possuem um polo. Que polo? Um polo parcialmente positivo, um polo parcialmente negativo, certo? Então a gente chama de interação de polo, como se fossem dois ímãs interagindo entre si, como se fosse. E aí, nesse caso, quando eu tenho o hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio, a interação passa a ser muito forte. Passa a ser tão forte que a gente dá um nome específico para essa interação. Interação de hidrogênio, que alguns livros, equivocadamente, ainda chamam de ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio é a ligação química, compartilhamento de par de elétrons. Não é isso que a gente está observando aqui, tá? Só deve ter 30 anos que isso mudou e os livros não se atualizaram, tá? Inclusive o nosso. Então, olha só. Toda vez que a gente observar essa interação de polo, a gente tem que ver se a gente tem essa ligação do hidrogênio com flúor, oxigênio e nitrogênio. Acabou aí? Não, acabou não. Vamos olhar aqui, por exemplo, a água. Para formar água, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Formo a minha molequinha de água. Vocês já viram nas aulas anteriores que a geometria molecular influencia aqui. Então, eu tenho duas ligações angulares, né, em relação ao oxigênio. E aí, como eu tenho agora dois vetores, lá da física, esses dois vetores angulares somam-se e eu tenho um vetor resultante sobre o oxigênio parcialmente negativo e ali embaixo nos hidrogênios parcialmente positivo. A molécula de oxigênio, embora o oxigênio seja muito eletronegativo, ele está sendo ligado entre ele mesmo. Então aqui um não puxa mais do que o outro. Então a molécula ela é o que a gente considera uma molécula neutra, certo? Não tem um deslocamento dos elétrons que estão sendo ligados. Agora analise isso aqui. Se eu pego agora essa molécula de oxigênio neutra, que tem os seus elétrons ali ao redor, e coloco uma molécula de água, por exemplo, próxima a ela, a molécula de oxigênio ela tem um polo positivo e um polo negativo. Esse polo negativo ou positivo, ele influencia o movimento dos elétrons na molécula de oxigênio, induzindo essa movimentação a gerar um polo positivo e um polo negativo na molécula de oxigênio. É por isso que a molécula de oxigênio, embora seja um gás, ela se dissolve na água. É por isso que o peixe respira. Ele respira esse oxigênio que está ali dissolvido. Claro que se eu aumentar a temperatura da água, eu quebro essas interações, o gás, o oxigênio vai sair da água. Por isso que em temperaturas muito elevadas, a oxigenação acaba, os peixes morrem. Precisa se fazer a oxigenação, igual no aquário. Tem a bombinha, ela fica jogando o ar ali dentro para fazer a circulação da água e também para aumentar a oxigenação do aquário, para os peixinhos não morrerem, né, sufocados. Morrerem afogados, né? Então, olha só, essa interação ela recebe o nome dipolo, porque a molécula da água é polarizada. Dipolo induzido, porque a molécula polarizada da água está induzindo o dipolo numa molécula apolar. Então, olha só, resumindo, o que a gente tem? Tipos de interações, as principais. Íon-íon, dipolo-dipolo, e a gente tem que ver se tem interação de hidrogênio. Dipolo-dipolo, sem a interação de hidrogênio. Dipolo-dipolo induzido, que a gente acabou de observar. E dipolo instantâneo, dipolo induzido. Essa é a ordem em que diminui a força dessas interações. Sendo que íon-íon a gente só observa em compostos iônicos. Agora, por a gente ter essas 4 interações de substâncias moleculares e de interações de forças variadas,
é que a gente tem substância sólida, líquida e gasosa. Substâncias moleculares. Quanto maior a força, sólida. Quanto menor essa interação, gasosa. Simples assim. Claro que mais à frente a gente vai fazer os exercícios e verificar na prática como é que isso funciona. Esse aqui era só a ideia do conceito e conteúdo para vocês. E aí, Beto, você colocou ali dipolo instantâneo e dipolo induzido e a gente não viu aqui na aula, né? Não viu não, porque isso aí vai ficar de dever de casa para vocês, página 257. Se vocês entenderam a ideia do dipolo induzido, lê em casa a página 257, vai ser tranquilo. Então, veja, como eu falei para vocês, em termos de conteúdo, basicamente, conteúdo novo, encerra aqui. Tudo que a gente vai ver até o final do ano, no segundo e no terceiro ano, ou é consequência direta de tudo que a gente já viu até aqui, ou é aprofundamento, porque a gente viu algumas coisas de forma muito superficiais. Já vou dar até um spoiler aqui, já que eu já estourei o tempo. Próximo conteúdo, ácido e base. Reações ácido e base. Consequência direta da interação de hidrogênio. Consequência direta. Certo? Existem substâncias que têm a interação ali com esse hidrogênio, o deslocamento é tão intenso do par de elétrons que o hidrogênio ele se liga a outra substância. Reação ácido-base. Consequência direta do conteúdo que a gente viu aqui agora. Tá? Pessoal, como sempre eu falo demais, estourei aqui meu tempo. Estudem, dêem uma lida, mandem as mensagens no chat, a gente fica aguardando vocês e eu fico aqui aguardando até uma próxima aula com vocês. Uma hora isso acaba, uma hora a gente se vê. Abraço.